E na semana que passou, o dólar realmente foi negociado acima de R$ 3,30. Em alguns momentos chegou a R$ 3,30 mais 40, mas a expectativa de alguns economistas é de que o dólar ainda este ano se aproxime de R$ 3,45. Entre os economistas que acreditam nesta alta do dólar está Alex Agostini, que é economista-chefe da empresa de classificação de risco, da agência de classificação de risco Austin Rating. Veja as previsões do economista Alex Agostini para 2018. Obrigado mais uma vez por ter vindo participar do nosso programa. Vamos fazer um resumo do que foi este ano de 2017. Foi um ano muito difícil para a nossa economia? Foi bastante difícil no início do ano, porque era necessário recuperar aqueles 2 anos de recessão, 2015 e 2016. Então, no início ainda tinha muitas dúvidas da capacidade de recuperação da economia brasileira. Então, o ano começou com algumas dúvidas sobre o seu desempenho ao longo deste ano de 2017. Então, tinha ali a perspectiva de queda da taxa de juros, se aprofundar ainda mais, como que seria o comportamento da inflação, a retomada do mercado de trabalho, o mercado de crédito que estava bastante restritivo, como que ele ia responder a essa queda da taxa de juros. Então, no início do ano foi um início de dúvidas. A capacidade do governo de colocar a casa em ordem em relação às suas finanças. Mas aí, no meio do ano em diante, a recuperação da economia brasileira ganhou um pouco mais de consistência, o emprego começou a recuperar de forma mais intensa, por mais que tenha sido de forma moderada, os juros intensificou a sua queda, chegamos ao menor patamar histórico da taxa de juros no Brasil, a produção, a atividade econômica voltou a crescer, as exportações batendo recorde nesse ano, o saldo comercial será recorde histórico. Então tudo isso melhorou a confiança dos investidores, dos empresários, consumidores, e a economia nesse finalzinho de ano acabou surpreendendo um pouco mais do que se esperava, tanto que as projeções hoje que estão em torno de 1%, pode ficar até acima disso o crescimento da economia brasileira em 2017. Além disso, nesse contexto todo, o governo utilizou de algumas medidas, como liberação do FGTS, os recursos da restituição do imposto de renda foi um volume maior do que historicamente ocorria. Todos esses fatores ajudaram a essa recuperação. Lenta, branda, 1% só de crescimento em 2017, se acontecer, é pouco, porém, olhando o histórico recente, nós tivemos uma recessão somado 2015 e 2016 de 7%. Então não há economia que se recupera tão rápido assim. Então, para 2018 tem uma perspectiva muito positiva. Bom, 2017 termina com juros mais baixos, mas de outro lado o câmbio subiu de novo. Já vamos encerrando aí acima de R$ 3,30 ou bem próximo disso no último dia de negociação do ano, ou seja, o dólar, começando 2018 nesse patamar, deve avançar um pouco mais? Há expectativa, há especulação de que o dólar possa chegar a 3,60? Você vê dessa maneira? Olha, muito bem colocado, Se por um lado o ambiente econômico conseguiu superar de alguma forma o ambiente político conturbado, já o ambiente do mercado financeiro, no que diz respeito a alguns indicadores, como taxa de câmbio e bolsa, continuam bastante voláteis. A perspectiva para 2018, dado uma condição de mudança na economia norte-americana, por conta da reforma tributária, por conta de um processo provavelmente de repatriação de recursos promovido pelo Trump e também a aceleração da taxa de juros lá nos Estados Unidos, pode afetar a taxa de câmbio no Brasil. Nós trabalhamos para o final de 2018, a nossa projeção hoje é de 3,45. Agora, todos esses eventos podem mudar essa condição da taxa de câmbio, ou seja, se acelerar e pode sim chegar aí a 3,50, 3,60, caso essa repatriação de ativos nos Estados Unidos, estimada em 400 bilhões de dólares, surta algum efeito. Inclusive porque o juro subindo nos Estados Unidos, eu, como um empresário norte-americano que tem recursos fora do país, aproveito essa oportunidade de uma repatriação de ativo com um imposto menor. Trago o dinheiro de volta. E aloco em recursos de títulos norte-americanos que são mais seguros. Até porque, por exemplo, no Brasil ainda tem grandes dúvidas da capacidade do governo em fazer a reforma da Previdência, que é o que vai dar toda a sustentação de crescimento econômico ao longo do tempo. Isso é um ponto importante. A mudança de cenário nos Estados Unidos e a incerteza política no Brasil, por mais que a economia esteja nos eixos. Isso em relação ao câmbio. Agora vamos falar um pouco de bolsa.
No final deste ano de 2017, nós tivemos aí um avanço. A pontuação da Bolsa foi aos 76 mil pontos. Deflacionado ainda estaríamos lá atrás. Mas essa recuperação na Bolsa, ela continua em 2018? É uma expectativa de que continue crescendo. Por quê? Porque a Bolsa ela tende a refletir as expectativas em relação ao desempenho das empresas. Então, hoje as empresas têm uma condição de financiamento da sua atividade melhor do que no passado. Os juros caíram, o volume de crédito disponível hoje é maior, o governo tem essa necessidade de estimular a economia, porque é um ano de eleição, então o governo precisa até o meio do ano fazer o possível para colocar um pouco mais de fermento nesse bolo do crescimento econômico, né? E aí sim, a Bolsa deve refletir esse cenário de otimismo com a economia em termos de recuperação das empresas. As empresas passaram por um ajuste muito forte de caixa nesses últimos 2 anos, né, 2015, 2016, aumentou-se muito o endividamento. Algumas empresas envolvidas com problemas de corrupção afetaram também a confiança dos investidores e afetou de alguma forma algumas empresas na Bolsa. Mas no contexto geral, a expectativa é que sim, que a Bolsa, as ações, elas tendem a recuperar de forma bastante vigorosa em 2018, refletindo o cenário econômico interno, como eu disse antes. Se o político contribuir e o cenário internacional não for tão mudar de forma tão vigorosa, aí aqui dentro nós teremos uma bolsa crescendo e aí eu acho que 20% de alta para 2018 na bolsa é um bom número. Bom, você acaba de ouvir o Alex, lembrando que o dólar pode de fato subir, né, acima de 3,40, 3,45, dependendo do que ocorrer até mais, e a bolsa também deve subir. Agora, há uma dúvida em relação à economia em 2018, a começar pelas agências de classificação de risco. E você é economista-chefe de uma das conhecidas agências de risco do Brasil, a Austin Rating. A perspectiva é o Brasil ter uma classificação rebaixada agora em 2018? Olha, Pugo, vamos analisar o contexto da avaliação do rating soberano. Então, nós avaliamos diversos indicadores, olhamos a capacidade do país em honrar suas dívidas em moeda estrangeira. Por esse lado, o Brasil está indo super bem, porque tem recebido alguns investimentos estrangeiros direto, então isso é bom, mas também tem melhorado a balança comercial. Então, isso dá uma capacidade de pagamento de honrar os compromissos em moeda estrangeira de forma muito positiva. Então, por esse lado, está ótimo. Já pelo lado da capacidade de pagamento do país em honrar suas dívidas em moeda local, ou seja, em reais, está bastante duvidosa. Basicamente porque o governo tem um alto endividamento. Hoje, mais de 95% do orçamento do governo são despesas obrigatórias, sobra 5% para ele gastar com despesas discricionárias, ou seja, onde ele acha que tem que ser alocado. É muito pouco, o governo está bastante enrijecido em relação à alocação de recurso. E tem um outro ponto fundamental que é a reforma da Previdência. A Previdência, ela cresce de forma bastante forte nos últimos anos, principalmente por conta da discussão, né, da mudança da Previdência, se acelerou o processo de solicitação de aposentadoria. Então o governo tem um desencaixe de recursos muito grande. Ou seja, a conta cresceu. Está crescendo mais do que a capacidade do governo de gerar recursos. E o governo tem uma estratégia que eu acho muito positiva, que é tentar gerar recursos com concessões. Isso tem sido bastante positivo, tanto que agora o resultado de novembro das contas públicas foi superavitário por conta de concessões. Só que as concessões têm um certo limite, né? O governo tem uns ativos que ele chega no limite onde ele pode conceder. Depois não tem mais de onde tirar dinheiro. Aí por isso que ele tem que estimular a economia, para aumentar a arrecadação e isso conseguir equilibrar as contas do governo. Se isso não surtiu efeito para nós, agência de risco, se toda essa dinâmica do governo não surtir efeito até fevereiro, que é a data que o governo colocou para colocar a reforma da Previdência em aprovação, e o governo tentar postergar ainda mais esse evento, aí eu acho que não tem jeito. O rebaixamento seria inevitável. Acaba sendo inevitável. Isso é ruim para um país que já está numa situação de desconfiança em relação à sua capacidade de honrar suas dívidas internas. Isso tem um efeito futuro na inflação, que é um problema muito grave, a capacidade do governo de se endividar, né, que é muito grande, mas de honrar o compromisso começa a ficar duvidoso. Eu não tenho dúvida que o governo vai honrar a sua dívida interna, ok. Só que a qual custo? Um juro muito maior. Isso vai ter um problema de geração de inflação lá na frente. Então é preciso estar atento à reforma da Previdência, porque isso pode provocar esse rebaixamento, que seria ruim para a economia brasileira. Sim, porque a reforma da Previdência ela não vai resolver o problema de 2018.
ela não vai resolver o problema em 2019, mas ela dá uma consistência ao longo do tempo. E a avaliação de risco, o rating soberano, ela olha a capacidade do governo honrar suas dívidas ao longo do tempo, ou seja, no longo prazo, 5, 10 anos. Então, é nesse ponto em que a reforma da Previdência se torna importante. Porque a gente tem ouvido que muitos falam assim, mas a reforma da Previdência não vai resolver o problema do déficit em 2018. Sim, não vai, porque o efeito é a longo prazo. O ajuste de idade mínima ela vai se dar em 20 anos. Então, não vai ser assim, aprovou a reforma hoje, amanhã resolvemos o problema do Brasil. Não, tem outras condições. Mas se não fizer, teremos problemas. Porque aí a consistência do crescimento ao longo tempo fica comprometida. E é este o ponto que nós, como agência de risco, temos que avaliar. Porque os investimentos no Brasil hoje superam 24 meses, né? Quando a gente fala de renda fixa, 24 meses, tem 12 meses, mas 24 meses em diante é onde está a grande massa de investimento em títulos do governo. Então precisa olhar esse horizonte. E nesse horizonte, aí sim a gente fica bastante preocupado se não tiver reforma. Bom, você acaba de ouvir Alex Agostini, ele é economista-chefe da Austin Rating, uma agência de classificação de risco que deve se posicionar a partir de fevereiro em relação ao país, a nota soberana do país. Não só a Austin, como outras agências de risco internacionais também aguardam o caminhar dos negócios na política e na economia em 2018, no início de 2018, para decidir um rebaixamento ou não da nota do Brasil. Bom, passamos o recado, Alex? Eu acho que por enquanto sim, tem bastante coisa ainda para acontecer, muito incerto o ambiente político, mas no geral uma síntese é isso. Tem bastante perspectiva positiva do lado econômico, conturbação política e a dúvida sobre a reforma da Previdência e ainda tem um cenário internacional que precisamos ficar monitorando. Bom, agradeço mais uma vez a presença do Alex aqui conosco. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Puga. Vamos encerrando essa entrevista, voltamos ao programa. E a previsão do tempo para os próximos dias você acompanha agora com Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Veja. Olá, boa tarde a todos. A semana começa com áreas de instabilidades avançando pela região central do Brasil. Algumas áreas produtoras do Rio Grande do Sul, por conta do tempo mais seco, já vêm enfrentando problemas por conta da falta de água no solo. Algumas áreas até já decretaram situação de emergência. Lavouras de arroz e também de milho vêm sendo mais prejudicadas. Agora a umidade do solo segue baixa aqui no extremo sul gaúcho, especialmente nessas áreas em amarelo. Nos próximos 5 dias tem previsão de chuva ainda avançando aqui pela região central do Brasil, Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais e região centro-oeste. Só que a chuva não vai ser bem distribuída. As áreas que mais devem receber pancadas de chuva é a faixa leste do estado do Paraná e sul do estado de São Paulo. Agora as instabilidades perdem cada vez mais intensidade no Rio Grande do Sul, então o tempo mais seco vai voltar a predominar no decorrer dos próximos dias. Ao longo do segundo período, entre os dias 18 e 22 de fevereiro, as instabilidades voltam a ganhar força entre o sudeste e centro-oeste. Aqui na região sul, a chuva ainda persiste, só que de maneira mais fraca. Então, durante as próximas semanas, as instabilidades ainda seguem de maneira fraca no Rio Grande do Sul. Com isso, a umidade do solo ainda não deve aumentar de maneira mais significativa para os produtores da região, principalmente do extremo sul gaúcho, e algumas lavouras ainda podem ser prejudicadas por conta da baixa disponibilidade hídrica do solo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. No próximo bloco, as normas antipoluição para máquinas agrícolas e tratores. O Mercado do Campo volta já já. Assim como veículos de passeio e caminhões, as máquinas agrícolas e os tratores devem respeitar as leis que limitam a emissão de gases, de gases poluentes. Veja o que diz o especialista em normas e legislação de equipamentos, Daniel Zacher, da Treiber. Daniel, obrigado por ter vindo. Vamos agora falar de um assunto que para muita gente ainda é novo. São as resoluções do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que exigem dos tratores, das máquinas agrícolas, que respeitem algumas normas de emissão de poluentes. Aliás, normas que já estão em vigor, não? Verdade. Puga, primeiramente, obrigado pela oportunidade de falar novamente de um tema tecnológico envolvendo máquinas agrícolas. É verdade. A partir de 2011, foi promulgada a resolução CONAMA 433, que estabelece o controle de emissões para máquinas autopropelidas, que seriam as máquinas agrícolas e também as máquinas de construção. A vigência desse processo se iniciou em 2015, para os novos lançamentos de máquinas de construção, mas efetivamente para as máquinas agrícolas, esse processo se iniciou em 2017, com as máquinas acima de 100 HP, e a partir de 2019 é a fase
a etapa onde se inicia o controle de emissões das máquinas agrícolas de menor potência. Bom, controle de emissão, muita gente já conhece, você que tem sua caminhonete, seu carro, né? Evitar a poluição pelo escapamento, né? Pela saída de gases da operação do motor, né? Isso não chegava aos tratores, chegou aos tratores a partir de agora. É verdade, né? Você bem lembrou, o Brasil possui um programa bastante consagrado chamado Proconv, foi criado em 86, né? Que se iniciou inicialmente com veículos leves, depois se introduziu os caminhões, as picapes, foi criado também o Promote, que é o Programa de Controle de Emissões de Moto. E agora, né, depois de quase 30 anos de vigência do Proconv, chegou a vez das máquinas autopropelidas, né, as máquinas agrícolas e as máquinas de construção. Tratores, máquinas que são usadas na construção civil também. Isso, exatamente. Retroescavadeira, motoniveladora, escavadeira hidráulica, as colhedoras, máquinas florestais, enfim, ou seja, a poluição também vai ser restrita lá no campo. Exatamente, ou seja... Todos os motores, em suma, serão, vamos dizer, terão limites para emissão de poluentes, é isso? Exatamente. A resolução, ela não limita a tecnologia, né? Mas ela define limites máximos de alguns poluentes do motor que precisam ser controlados pelos fabricantes, né? Que seria o óxido de nitrogênio, monóxido de carbono, hidrocarbonetos e também o material particulado. Bom, agora vamos falar sobre o que ocorre daqui para frente, porque essas mudanças trazem para esses tratores, para essas máquinas, também de construção civil, mas na agropecuária, trazem alguns avanços tecnológicos. Você ressaltava isso alguns minutos antes dessa entrevista. Exato. São avanços importantes que essa legislação obriga no final ao fabricante, ao industrial fazer no maquinário? Perfeitamente. Houve um salto tecnológico, né, em função até dessa questão regulatória, né? Diversos fabricantes atualizaram tecnologicamente o seu portfólio de produtos, milhões foram investidos pelos fabricantes de máquinas agrícolas nessa atualização tecnológica para o atendimento de emoções. No Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo, não só no Brasil, mas em outros países também. Exatamente. Já existe um legado em outros países, né, de controle de emissões, né? Por exemplo, o Brasil está introduzindo o que aqui nós chamamos de fase MAR 1, máquinas agrícolas e rodoviárias 1, que ela é equivalente a duas normas internacionais, a americana EPA Tier 3 ou a europeia Stage 3A. Nos Estados Unidos e na Europa, isso que nós estamos implementando agora já foi introduzido em 2006 e 2008, ou seja, existe uma janela aí de 10 anos entre o que foi estabelecido lá. Nós estamos atrasados, Daniel? Nesse aspecto existe justamente essa defasagem de tempo, né, que nós entendemos que ela é natural até em função da questão de maturidade dos mercados, a questão tecnológica. Agora vamos falar um pouquinho sobre o bolso, né, do produtor, porque o bolso do produtor sofre também com essa nova tecnologia. Sempre fica mais caro. Vamos lembrar que quando introduzimos aquele escapamento, catalisador nos carros, nós usamos no nosso dia a dia, doeu no bolso do consumidor. No caso dessa nova tecnologia, para reduzir a emissão de poluentes em tratores, máquinas agrícolas, isso encarece para o produtor rural? Então, como comentamos antes, Pulga, existe um pacote tecnológico que foi introduzido nos produtos, ou seja, nas máquinas maiores em 2017 e será introduzido também nos tratores menores a partir de 2019. Né? Existem estratégias para controle de emissões, uma delas seria a introdução dos motores eletrônicos. Então nós saímos de uma tecnologia de motores com motores diesel, com bomba injetora mecânica e passamos a motores eletrônicos, né? Outras tecnologias são, por exemplo, a recirculação de gases de escape e também a redução catalítica seletiva. Ou seja, aproveitamento do que sai pelo escapamento para fazer girar o motor e isso racionaliza o uso da energia. Isso, exatamente. A
a inserção, né, desse gás inerte, o gás de escape, novamente, né, na câmara de combustão, né, com efeitos benéficos em redução de alguns poluentes. Agora, isso custa mais caro para o produtor ou não custa, né? Exato. Então, existe toda uma inserção de novas tecnologias, né, por consequência também questões de arrefecimento do motor, o radiador, etc., também precisa ser redimensionado, né, e justamente com uma atualização tecnológica desse porte, os fabricantes também aproveitam esse momento para introduzir outras tecnologias, como, por exemplo, novas transmissões, questões eletrônicas diversas, uma nova cabine ou outras características da máquina. Então, normalmente ocorre, sim, né, um aumento de preço em função dessa agregação de novas tecnologias. Agora, esse aumento de preço, no final, termina compensando? Então, muitas dessas tecnologias, né, elas também representam um aumento de produtividade e também uma redução de custo, né? Seja essa redução de custo por combustível, que é um insumo muito importante para as máquinas agrícolas. Né? E é caro. É caro, né? Encarece o trabalho no campo. Exatamente. Então, tecnologias que reduzam o consumo de combustível, aumentem a produtividade do equipamento, isso realmente é muito benéfico. E eu diria mais, Puga, hoje em dia existe uma grande corrida tecnológica com a adesão dessas novas ferramentas de conectividade, telemática, né, a chamada agricultura 4.0, né? Então a inserção de motores eletrônicos facilita muito isso. Às vezes não precisa nem de operador, já há máquinas que não precisam de operador, exatamente. Pelo GPS você controla. Quer dizer, é um pouco mais caro, de fato você deixou claro isso, Daniel, mas pode compensar no médio e longo prazo com a economia que ela traz. Com certeza, né? Ou seja, a questão da automação das máquinas também será facilitada, né? Então a gente percebia que essa automação era algo que evoluiu muito bem com as máquinas maiores, né? Então a gente tem a oportunidade agora que os tratores de menor porte também possam agregar essas tecnologias de conectividade telemática, né? Principalmente nessa integração do trator com o implemento, né? Ou seja, um controle, uma automação maior, né? Que é muito benéfico para o produtor, como também o próprio trator controlando funções do equipamento, né? E se a gente extrapolar isso para múltiplos equipamentos, né, isso se torna uma vantagem muito interessante. Agora, quem tem um trator mais antigo, que ainda polui um bocado, ele vai perder esse trator, ele vai ter que fazer modificações. O que a legislação diz, Daniel? Isso. A legislação, ela aplica-se somente aos novos produtos. Produto que está agora no mercado, que exatamente. Vai sair agora. Então, ou seja, a etapa de 2019, 1º de janeiro de 2019, ela aplica-se a todos os produtos fabricados a partir dessa data ou importados a partir dessa data. Tudo aquilo que já foi importado, já foi produzido, já está com o produtor, isso não é objeto de atualização tecnológica. Ou seja, ainda por muito tempo teremos aí alguns tratores, máquinas agrícolas no sistema antigo. Isso. Mas daqui para frente mudou. Mudou. Tecnologia chegou mesmo ao campo, não, Daniel? Com certeza, cada vez mais, né? Eu vejo que o grande desafio é que essa tecnologia que já existe, inclusive muito antes da vigência da regulamentação, diversos fabricantes já haviam introduzido de forma voluntária, né? Ou seja, algumas melhorias, motores mais modernos, né? Com um nível de emissão de poluentes menor. Mesmo antes da lei, alguns fabricantes já tomaram atitude. Diversos fabricantes já tinham introduzido isso de forma voluntária, né? Inclusive, Puga, é importante mencionar que na Europa e nos Estados Unidos, hoje, eles já estão numa fase mais avançada, né, chamado Tier 4 ou Stage 4, né, e alguns produtos com essa tecnologia já estão vindo para o Brasil também, né? E aí, todas essas tecnologias, elas exigem alguns cuidados do produtor. Por exemplo, a necessidade de utilizar um diesel com teor de enxofre menor. O S10? Isso, o S10, por exemplo, né? Para a fase atual no Brasil, que é o Mar 1, né? A recomendação dos fabricantes é o S500. Né? S500. Mas o S10 funciona perfeitamente também. Né? E é necessário um treinamento, né? Olhar manual, coisa que a gente nunca faz no campo, né? Olhar manual direito, ler com detalhes. Exato. Agora é preciso olhar o manual, fazer treinamento, conhecer o equipamento. Com certeza, a questão de troca de óleos,
troca de filtros, né? Seguir a frequência. Respeitar a manutenção adequada da máquina. Do manual. A questão dos combustíveis também é muito crítica, né? Combustíveis sem partículas, combustíveis sem água, né? Então tem um cuidado muito grande na fazenda, no armazenamento desse combustível, né? É outra preocupação com esses motores mais modernos, com um teor de tecnologia maior. Bom, está aí a mensagem está para você, que acompanha a programação do canal do Boi, do SBA, a mensagem do Daniel Zacher. Daniel conhece profundamente a indústria de equipamentos, a indústria de máquinas, é empresário do setor, é consultor de grandes empresas que produzem equipamentos e vai um alerta. Atenção, porque daqui para frente muda e muito o maquinário no agronegócio, também na construção civil. Aquilo que nós vimos antigamente ficou para trás. Daqui para frente é um mundo moderno, é um mundo novo. Aliás, é um mundo de tecnologia avançadíssima, não, Daniel? É verdade. É importante também mencionar, Pulga, que o Brasil é pioneiro na América Latina, né? O primeiro país da América Latina a ter uma regulamentação de controles de emissões de máquinas, né? E esse processo que se iniciou em 2015, ele vem transcorrendo com uma tranquilidade muito grande, ou seja, tanto do ponto de vista do produtor, das empresas, como também do governo, né? Então eu diria que foi um programa que ele vem ocorrendo de uma forma sustentável e muito bem conduzida, fruto de um planejamento, né, bastante criterioso. Mas é importante mencionar isso que você falou. A questão tecnológica, ela exige alguns cuidados, né? Então, ou seja, aquele agricultor, né, que antigamente não dava muita atenção para certas coisas, precisa dar agora. Precisa dar agora, né? Ou seja, essa questão da eletrônica, ela exige também uma certa modificação na forma como se trata a manutenção dos equipamentos. Bom, agradeço a presença do Daniel Zacher aqui conosco. Fica o recado aí. Atenção, nova tecnologia chegando, exige cuidados também diferenciados. Obrigado pela informação. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Voltamos ao programa. E mais previsões para os próximos dias, previsões do comportamento do clima, você tem com Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. A falta de chuvas no interior do Nordeste vem prejudicando grande parte do crescimento dos pastos na região. O solo segue com umidade baixa aqui nessas regiões em laranja. Nas demais áreas da metade norte do Brasil, a umidade segue extremamente elevada. No decorrer dos próximos 5 dias, tem previsão de tempo firme aqui nas áreas mais ao sul da região Nordeste e também na faixa leste. Nas demais áreas da região Norte, até na faixa norte da região Nordeste, tem previsão de instabilidades significativas devido a instabilidades tropicais que ainda atuam nessas regiões. No decorrer da segunda semana, a chuva ainda ganha mais intensidade no norte, principalmente entre Amazonas e Pará, pancadas com forte intensidade, enquanto que no Nordeste, previsão de tempo mais seco do centro, a faixa leste da região até pelo menos o dia 22 de fevereiro. Então, durante as próximas semanas, as áreas mais secas do Nordeste ainda não vão voltar a receber instabilidades de forte intensidade e os pastos ainda devem seguir com baixo potencial produtivo nessas regiões. E o Mercado do Campo desta segunda-feira, 12 de fevereiro, fica por aqui. Você acompanha agora a Pecuária BR sob o comando de Jorge Zaidan. Até mais.